Olá, galera! O Geomatec de hoje traz para você informações bem legais sobre como multiplicar frações. Tenho certeza que você vai gostar dessa aula. Por isso, não se esqueça de curtir nosso vídeo, beleza? Vamos lá? Então, vamos começar por essa multiplicação de frações, porém, pelo caso em que temos que multiplicar um número natural por uma fração. Então, veja esse exemplo. Neste exemplo, nós temos o número natural 3 e devemos multiplicar com a fração 5/4. Podemos, primeiramente, observar essa multiplicação como uma adição de parcelas iguais. Isso mesmo. Em que esse número natural 3, ele vai representar quantas vezes devemos somar a fração 5/4. Então, se eu tenho o número natural 3, significa que teremos 3 parcelas, em que essas parcelas serão representadas por essa fração. Ok? Logo, nós vamos ter que agora somar essas 3 parcelas. E aí, se você assistiu a nossa primeira aula, tenho certeza que você lembra como fazer isso. Porém, se você não assistiu, corra e veja nossos vídeos anteriores. Eles serão fundamentais para que você possa compreender todo o conteúdo, principalmente se você ainda tem dúvidas sobre as operações mais simples ou sobre até mesmo os conceitos e frações, beleza? Então vamos lá. Então, para somar, veja que se trata de frações em que os denominadores eles são iguais. Quando isso acontece, então devemos lembrar que essa soma basta conservar o denominador. O que é conservar o denominador? É repeti-lo. Logo, nossa fração terá um denominador igual a 4. Conserva o denominador e soma os numeradores. Logo, nosso numerador será a soma das parcelas iguais a 5. Logo, 5 mais 5 mais 5, teremos a fração 15/4. Certo? Mas observe o seguinte, observe bem que esse 15, ele também pode ser visto como a multiplicação de 3 por 5. O que significa? Que teremos uma soma do número 5 repetido quantas vezes? 3 vezes, como aparece aqui, ó. Estão vendo? 5 mais 5 mais 5. Agora, por que será que eu quero que você observe isso? Simples. Porque isso nos permite afirmar que na multiplicação de um número natural por uma fração, nós devemos multiplicar esse número natural, que nesse caso é o 3, pelo o numerador da fração, que nesse caso é o 5. E em seguida, conserva o denominador. Isso mesmo. Multiplica 3 por 5, ou seja, o número natural pelo numerador da fração e conserva o denominador. Logo, teremos a fração 15/4, porque se 3 vezes 5, 15. Conservando significa repetir. Repetindo o denominador, nós devemos repetir quem? O 4. Isso mesmo, beleza? Gostou? Então, vamos para a próxima. Um outro caso é quando na multiplicação nós temos 2 frações. Veja esse exemplo em que nós temos 6/7 e devemos multiplicar por 5/4. O produto será uma fração em que o numerador será o produto dos numeradores. Lembrando que produto é a mesma coisa que multiplicação, tá? Então, o produto aqui é o produto dos numeradores e o denominador do resultado será o produto dos denominadores. Isso significa o quê? Que devemos multiplicar 7 por 4. Então, o denominador aqui será a multiplicação desses dois denominadores, ou seja, 7 vezes 4. E o numerador será a multiplicação dos numeradores, ou seja, isso mesmo, 6 vezes 5. Logo, teremos a fração 6 vezes 5, 30, 7 vezes 4, 28. Logo, o resultado será uma fração 30/28, ou seja, 30 sobre 28. Beleza? Gostou das dicas?
Veja que realizar a multiplicação não é algo difícil, muito pelo contrário, é muito simples. Agora, uma coisa que eu quero trazer aqui, muito importante, é que na multiplicação nós temos o inverso ou recíproco, onde o inverso de um número dentro da multiplicação, nós vamos determinar assim, essa de forma bem geral. Se eu tenho uma fração A sobre B, ela tem inverso B sobre A. Veja que, o que foi que eu fiz? Na fração A sobre B, eu apenas inverti. O denominador passou a ser numerador e o numerador passou a ser denominador. Ou seja, o B que estava embaixo agora vai ficar em cima e o A que estava embaixo, que estava em cima, agora vai ficar embaixo. Lembrando que ambos devem ser diferentes de zero. Ou seja, tanto o número de cima como o número de baixo deve ser diferente de zero. Ou seja, numerador e denominador diferentes de zero. Vamos ver um exemplo. A fração 4/5, ela vai ter inverso, isso mesmo, 5/4. O que eu faço? O 5 que está embaixo agora vai ficar em cima e o 4 que está em cima agora fica embaixo. Viu como é fácil encontrar o inverso? Simples, beleza? Veja outro caso. O inverso de 8 vai ser 1 sobre 8. Agora, por que 1 sobre 8? Não teria que ter 1 aqui? Exatamente, e tem. Nós já vimos em aulas anteriores que quando eu tenho um número natural e eu quero utilizá-lo em forma de fração, basta eu considerar que o seu denominador vai ser quem? 1. Logo que é o inverso, inverter a posição dos números. Então, o 1 que está embaixo ficou em cima e o 8 que estava em cima ficou embaixo. Beleza? Pronto. E uma observação importante entre os inversos dentro de uma multiplicação é que quando eu multiplico dois números inversos, o resultado dessa multiplicação, ou seja, esse produto, sempre será igual a 1. Isso mesmo. Vamos ver esse exemplo aqui. Veja a fração 7/3 e eu estou multiplicando pelo seu inverso, que é o 3/7. Olha bem. O 7 estava em cima, agora ficou embaixo. O 3 que estava embaixo, agora ficou em cima. Lembra como é que a gente multiplica duas frações? Isso mesmo. Denominador vezes denominador, ou seja, 3 vezes 7. Numerador vezes numerador, ou seja, 7 vezes 3. Mas quanto é 7 vezes 3 e 3 vezes 7? Isso mesmo, a mesma coisa, dá 21. 7 vezes 3, 21. 3 vezes 7, 21. Lembre-se que uma fração sempre representa uma divisão. Então, nós temos aqui a divisão de dois números iguais. 21 dividido por 21. Sempre que isso acontecer, grave bem isso. Sempre que eu tiver uma divisão de dois números iguais, o resultado dessa divisão sempre será 1. Tá vendo aí? Veja que nós multiplicamos inicialmente dois inversos e qual foi o resultado que nós obtemos? 1. Então, lembre-se, sempre que tiver uma multiplicação em que você perceber que as frações, uma é inversa da outra, nem precisa se preocupar em descobrir qual é o produto dos numeradores e nem denominadores. Você já pode ir afirmando que o resultado será igual a 1. Tá vendo? Essas dicas, gente, esses detalhes, permitem que a gente execute essas operações de formas mais rápidas, sejamos mais breves, beleza? Então, vamos ficar de olho nas dicas, que ela ajuda bastante. Gostou, né? Então, vamos lá que ainda tem mais. Veja agora algumas observações. Em relação à simbologia dos sinais. Na multiplicação, o seu sinal pode ser representado por esse xizinho, ó, certo? Ou por esse pontinho. Então, sempre que tiver esse x ou esse pontinho, nós teremos uma multiplicação. Além disso, nos problemas, nós costumamos substituir a preposição de pelo sinal da multiplicação. Gente, isso é importante porque isso ajuda muito. Muitas pessoas chegam tendo que calcular, por exemplo, 3/5 de 12 e não lembra que esse de nada mais é do que a multiplicação. Então, onde tem de, eu vou colocar o sinal da multiplicação. Então, quando eu tenho que calcular 3/5 de 12,
Isso é o mesmo que fazer 3/5 vezes 12, certo? E aí nós caímos em uma situação em que nós temos uma fração vezes um número natural. Qual é a regrinha mesmo? Isso mesmo, acabamos de ver. Quando eu tenho que multiplicar uma fração com um número natural, basta multiplicar esse número natural pelo seu numerador e repetir o denominador. Então, teremos que fazer, quem é o natural? 12 vezes o numerador, que é 3, e depois vamos repetir o denominador, beleza? Então, 3 vezes 12 vai dar quanto? 36. E repetindo o denominador, né, que nós devemos conservar, a gente repete e fica igual a 5. Logo, teremos 36 sobre 5. Beleza? Uma outra e última observação, bem interessante, é que não existe inverso do número 0. Agora, por que que não existe? Veja bem, vamos pensar. Se temos o 0, certo? E pelo que nós aprendemos, se quisermos definir o inverso de 0, 0 é o natural. Então, o inverso seria 1 sobre 0. Bem, só que isso nós entramos em uma contradição, porque isso é um caso impossível, pois o denominador nunca poderá ser 0. Pela divisão euclidiana, isso proíbe que tenhamos um divisor 0 aqui nesse caso. Então, nosso denominador, gente, nas frações, o 0 nunca pode aparecer como denominador. Esse caso, ele é impossível. Beleza? Legal até aí? Então, lembre-se, se pedir para você indicar o inverso de 0, não perca tempo procurando, pois ele não existe. Você apenas vai afirmar que o inverso não existe. Certo? Então, vamos lá, gente. Olha, eu aposto que você gostou das dicas. Muito bem. Anotou tudo? Ótimo. Agora é só praticar. Para isso, nós preparamos uma lista de exercício que está no nosso blog. Acesse agora e baixe para que você possa praticar tudo o que você aprendeu até agora. Caso você tenha alguma dúvida, basta deixar seu comentário no vídeo ou no nosso blog. Além disso, você pode nos enviar um e-mail também, viu? Não esqueça de curtir nosso vídeo, porque eu tenho certeza que você gostou. E se ainda não está inscrito no nosso blog, corra, não perca tempo. Inscreva-se agora e não esqueça de marcar o sininho aí, para que você possa receber notificações das nossas postagens. Continue assistindo com a gente. Veja agora a segunda parte dessa aula, beleza? Nós temos uma última dica aí, que ela será apresentada na segunda parte, ok? Então, até já. Valeu, galera!